Ai, que bom, estou aqui na casa do João, tomando um solzinho tão gostoso. Falei, ah, que bom, vamos pegar um livrinho para ler? Aí lembrei de pegar o livrinho do Faustino Teixeira, sobre a teologia da libertação, coisa muito antiga, muito linda, que liberta todo mundo do poder, das crises, das ameaças, e dá muita força, muita esperança. E achei muito interessante. Falei, vai, então vamos ler, João. E, e tem uma apresentação que começa assim. Em primeiro lugar, registrar a minha alegria. Quem escreveu esse livro foi Faustino, né? Ele teve essa alegria. Foi Eduardo Proença em escrever esse livro e outros dois pela Fonte Editorial. Tudo nasceu de forma espontânea, através de contatos pelo Facebook. Veio o convite e logo a resposta positiva. Depois de envios dos diversos arquivos escritos em vários momentos da minha trajetória acadêmica, a escolha de 3 blocos com artigos relacionados aos temas da teologia da libertação, do pluralismo e diálogo interreligioso e da espiritualidade interreligiosa. Isso já há muitos anos, já começou isso nas cidades mais simples, alguns pobres mais começaram a ler, interessar, e esse livro foi crescendo, crescendo, e a teologia da libertação vem devagarinho, mas ela vai avançar, isso vai. Minha experiência com a teologia da libertação tem uma longa história. Meu itinerário acadêmico confunde-se, em certa forma, com a história dessa teologia. Já no período de meus estudos de filosofia e ciência da religião, na primeira metade dos anos 1970, tomei contato com o clássico livro de Gustavo Gutierrez, Teologia da Libertação, cuja primeira edição saiu publicada no Brasil em 1975, sendo o original espanhol 1972. Esse livro foi tema de um dos cursos oferecidos pelo Departamento de Ciência e Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora, em meados de 1976. E o professor era Jaime Snook, redentorista de renome, que tinha escrito um dos primeiros artigos na Revista Internacional de Teologia, Concilium, sobre o Terceiro Mundo, Revolução e Cristianismo, 1966. Foram muito ricos os detalhes, os debates sobre o tema, do calor da gênese da teologia da libertação. Como ainda tenho o livro original de Gutierrez, vejo como está sendo riscado e anotado, o que expressa todo o trabalho que ele publicou e possibilitou também. Além disso, fizemos grupos de estudo para aprofundar essa relação em Juiz de Fora com os alunos envolvidos na disciplina. Cada ida para o Rio de Janeiro, em 1978, para cursar o mestrado em teologia, um novo e aquecido encontro com a teologia da libertação. Talvez tenha participado de um dos momentos mais vivos da história do Departamento de Teologia da PUC, Rio de Janeiro, que contava, na ocasião, com um corpo docente invejável. João Batista Libânio, Clodovis Boff, Carlos Palácio, Mário França de Miranda, Afonso Garcia Rubio, Upiano Vasquez, Antônio Moser e outros. E nas cadeiras de Sociologia da Religião, Pedro Assis Ribeiro de Oliveira e Francisco Cartacho Rolim. Além de um corpo docente tão qualificado, a presença de colegas muito bem preparados
que proporcionaram um dos quadros mais respeitáveis da teologia, dos teólogos leigos em nosso país. Podemos acompanhar ali, por exemplo, o lançamento da clássica obra de Clodovis Boff, Teologia e Prática, 1978, e a presença do autor no acompanhamento de toda a reflexão sobre esse tema tão candente da metodologia da teologia da libertação. Outro grupo de estudos se firmou na PUC, Rio de Janeiro, para desvendar essa volumosa obra com resultados positivos. Escolhi como tema para minha dissertação de mestrado as comunidades eclesiais de base, dedicando-me sobretudo ao estudo de sua gênese no Brasil. Como orientador do trabalho, João Batista Libânio, um dos nomes de destaque da teologia da libertação do país. E o estudo não foi apenas teórico, mas enriquecido pelo trabalho pastoral junto às comunidades eclesiais de Volta Redonda, cujo bispo, D. Valdir Calheiros, exerceu um dos mais importantes e proféticos trabalhos da Igreja brasileira. Os estudos seguiram em Roma a partir de 1982, na Pontifícia Universidade Gregoriana, sob a orientação de Félix Pastor, outro teólogo que tinha um carinho muito especial pela teologia da libertação. Além de competente professor, era também um dos mais versados nas questões de orientação dos alunos. Com ele aprendi muito sobre as questões de método. Era patente seu interesse pela América Latina e o Brasil, em particular. Deslocava-se para o Rio de Janeiro uma vez por ano para dedicar-se ao ensino e orientação dos alunos da PUC de Rio de Janeiro. Escreveu também muitos artigos envolvendo a temática latino-americana e registrou um livro em particular, O Reino e a História, Problemas Teóricos de uma Teologia de Praxis, 1982. Prossegui em Roma por 4 anos, trabalhando no tema das comunidades eclesiais de base, tendo defendido muita tese doutoral em dezembro de 1985. Foi uma tese volumosa, com 1.055 páginas. A tese acabou desdobrando-se em 3 livros publicados no Brasil. A Fé na Vida, um estudo teológico pastoral sobre a experiência das SEBs no Brasil, Loyola, 1987. A Gênese das SEBs no Brasil, Elementos Explicativos das Paulinas, 1988. Comunidades Eclesiais de Base, Bases Teológicas, Vozes, 1988. Retornando ao Brasil no início de 1986, voltei ao trabalho no Departamento da Teologia da PUC Rio de Janeiro, onde tinha começado em 1978 como professor da cultura religiosa. Passei então a lecionar as disciplinas de teologia, algumas ligadas ao campo da teologia da libertação. E junto com a PUC Rio de Janeiro, o trabalho no Departamento da Teologia da Universidade de Santa Úrsula, iniciado também em 1978. No ano de 1989, faz concurso para a Universidade Federal de Juiz de Fora, tendo na banca Leonardo Boff. É o início de um novo trabalho, agora no Departamento da Ciência da Religião, onde contribuí para o nascimento de sua pós-graduação, Lato Sensu, em 1991, e Stricto Sensu, em 1993. As pesquisas no campo de teologia da libertação, onde os temas conexos, acompanharam toda essa trajetória. Além dos livros resultantes do doutorado, outros foram se somando nessa área de abordagem. A espiritualidade do segmento, isso é Paulinas, 1994. Os encontros eclesiais das SEBs, Paulinas, 1996.
Organizei também um livro sobre teologia da libertação das Paulinas, 1991, que recolhia uma série de entrevistas com teólogos da libertação e que foram objetos de 3 vídeos lançados no ISER Vídeo em 1990. Os temas versaram sobre a leitura popular da Bíblia, espiritualidade da libertação, o desafio da enculturação. Entre os teólogos, historiadores, os cientistas sociais entrevistados. Combran, desculpa se eu não falo direito, porque eu não sou teóloga, eu não sou coisa nenhuma, eu sou só uma senhora. Então eu leio com amor, mas errar qualquer coisa, eu acho que é mais natural. Semestres. H. Asman. O. Maduro. J. Pixley. D. Leonardo Boff. Urbono. M. Clara Limberger. Irarrazável W. Gruen. O. Beoso. E. Dúcio. P. Richard. J. B. Libânio. M. Barros. V. Codina. B. Mélia. X. Albo. E. Beto. P. Suez. A. G. Mendonça. R. Munoz. C. Bravo. P. Trigo. L. Boff. E. E. Ornaert. São pessoas famosas, né, que nos orientam para a vida. Isso é muito importante. Para o presente trabalho, fiz a seleção de alguns textos que considero importantes para mapear minha reflexão sobre a teologia da libertação. São 9 textos escolhidos, na sua maior parte, publicados em revistas teólogos pastorais. O primeiro texto, A Teologia no Tempo, foi publicado em 2009. Na revista Tempo Brasileiro, editada por Marco Lucchesi. É um texto que abre discussão, sublinhando a relevância salvífica da história e a atenção para a dimensão eterna do tempo. Desde o início da teologia da libertação, essa consciência da unidade da história está presente como força dinâmica. Não há 2 histórias justapostas, uma profana e outra sagrada, não, mas sim um único dever humano assumido irreversivelmente por Cristo, Senhor da história. J. Gutierrez. O texto, Teologia da Libertação, Eixos e Desafios, foi publicado no livro sobre Teologia da Libertação e Educação Popular, na SEB, em 2006. Nasceu de um seminário realizado em Porto Alegre em 2005, onde se abordou o tema da atualidade da teologia da libertação. O terceiro texto, Os Caminhos Atuais e os novos Desafios da Teologia da Libertação, foi publicado em 2013, na revista Nueva América, num número comemorativo dos 40 anos desta teologia. Uma vez já 40 anos andando por aí. O quarto texto, A Teologia da Libertação para além do Inclusivismo, foi publicado em 2012, na revista Alternativas da Nicarágua. O artigo, também publicado em número comemorativo, busca abordar a espiritualidade cristã, referência inclusivista na teologia da libertação e sua relação com a diversidade religiosa. O quinto texto, A Espiritualidade da Teologia da Libertação, é um texto inédito, redigido em 2013. O tema trabalhado é o da espiritualidade libertadora, que acompanha todo o trajeto da teologia da libertação, desde o livro inaugural de Gustavo Gutierrez, mas que ganha um lineamento singular a partir da década de 1980. O sexto texto, O Desafio da Pluralidade Religiosa para a Teologia Latino-Americana, foi publicado no primeiro volume da coleção organizada pela Associação Ecumênica de Teólogos do Terceiro Mundo, a ASET.
Pelos Caminhos de Deus, 2003, em que buscou tratar os desafios do pluralismo religioso, a teologia da libertação. O 7º texto, O Desafio das Teologias Índias, foi publicado em 2009 na revista Horizonte, da PUC, num dossiê sobre as religiões e consciência planetária. É um texto que visa apresentar por força sintética a contribuição do pluralismo religioso. O 8º texto, Comunidade Eclesial de Base e Diálogo Interreligioso, publicado em 2000 na revista Mundo e Missão, buscou abordar a temática da abertura interreligiosa no 6º Intereclesial da SEBS, realizado em Ilhéus, na Bahia, em julho de 2000. O último texto, O Itinerário Místico de Ernesto Cadernal, foi publicado em 2013 na Revista Eclesiástica Brasileira. O objetivo foi mostrar os traços da presença espiritual desse poeta e místico nicaragüense, tão ligado à teologia da libertação, mas que foi mais reconhecido como um profeta e revolucionário. Por isso a decisão minha foi, desse editorial, optamos por manter todos os textos de sua forma original, respeitando o contexto em que foram escritos. Não foram realizadas atualizações no material publicado. O objetivo proposto foi mesmo o de recolher a reflexão realizada ao longo dos anos, numa linha de sintonia com a perspectiva da teologia da libertação. Até mais. Continuaremos mais tarde. Abraços para todos, nossos queridos amigos. Amém.